Oi galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de começarmos mais um vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje o filme que a gente vai falar é Guerra, a Revolta. Na dinastia Joseon, dois amigos que cresceram juntos, um mestre e outro servo, se reúnem no pós-guerra como inimigos em lados opostos. Situado na área de Joseon, durante um período tumultuado após a faça uma jornada pela vida de dois amigos de infância, que se tornaram adversários. Sean Young, com notável proeza marcial, e Jong-hyo, mestre de Pyongyang e descendente da família militar mais fluente de Joseon. Na dinastia Joseon, dois amigos que cresceram como senhor e servo se reencontraram após mas agora são em lados opostos. Ambientado na tumultuada era Joseon, Guerra e narra a intensa jornada de dois amigos de infância que se tornaram adversários. Cheon-yong, um com uma notável destreza marcial, e Jong-hyo,
seu antigo mestre e descendente da família militar mais influente da dinastia. Após a rebelião de Jong-il em 1589, o sistema feudal e da aristocracia coreana são desafiados por um crescente descontentamento popular. Agora, em lados opostos do conflito, Cheon-yong se transforma em líder do movimento de resistência, enfrentando traições e injustiças enquanto por liberdade. Jong-il, por sua vez, ascende ao cargo de conselheiro militar do rei Seonjo, governando com a mão de ferro e alianças instáveis. O relacionamento entre os dois amigos é profundamente testado em meio a uma devastadora contra invasores japoneses, repleta de gráfica e intrigas políticas. Os aclamados cineastas sul-coreanos convidam o público a viajar de volta à era Joseon, o último período imperial da história coreana. O filme examina como um caos dá afeta o relacionamento pessoal entre dois amigos de infância, que se tornam. A obra retrata diversas histórias humanas ambientadas num devastador cenário pós, disse o diretor. Embora a Indin seja amplamente conhecida pelos coreanos, ela não faz parte do currículo ocidental. Galera, lembrando que nós fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Segundo o professor Nani Ur, ainda afeta a forma como os coreanos veem a si mesmo e o Japão. O conflito começou quando o regime de Hideyoshi do Japão invadiu a Coreia, talvez como parte de um plano maior para conquistar a China. Embora a também tenha envolvido a dinastia Ming da China, que ajudou a Coreia, o filme se concentra principalmente na devastação sofrida pelo povo coreano. A sociedade de Joseon durante a era rigidamente dividida em castas. Jong-il, por ser uma família Yangban, pertencia à nobreza, que representava apenas de 5 a 10% da população, enquanto os nobres, como Seon-byong, constituíam cerca de 30 a 40%. Apesar de a classe Yangban ter responsabilidades militares, raramente eram forçados a servir, o que preservava suas posições privilegiadas.
uma divisão que o rei Seonjo via como essencial para a manutenção de seu poder. Apesar de sua rica história, evita ser didático, utilizando um pano de fundo histórico para impulsionar o drama central entre Sean Young e John Hill. O ator observa que, além de aprender sobre os fatos históricos, o filme explora as emoções que estão por trás deles, revelando os sentimentos profundos que os livros da história não abordam. Ao final, em 1598, estima-se que até 500 mil combatentes do Japão, China e Coreia estavam, e a Polícia Civil de Joseon sofreu imensamente. Uma bandeira americana iluminada pelo sol da tarde balança suavemente com a brisa. A câmara se afasta para revelar o cemitério e memorial americano da Normandia no Canal da Mancha, no norte da França. Um homem idoso se aproxima do cemitério e caminha entre as fileiras de lápides, que são em suas maioria cruzes de mármore, com uma ocasional estrela de Davi marcando o túmulo de um soldado judeu. Ele está acompanhado por sua esposa, sua filha e seu marido, e três netas adolescentes. Ele vasculha as cruzes e para em uma específica, onde cai de joelhos chorando. Sua família caminha atrás dele e tenta confortá-lo. A câmera lentamente se aproxima de seu rosto, parando em um close-up extremo de seus olhos.
6 de junho de 1944, Omaha Beach Dog Green Sector. Nas águas agitadas do Canal da Mancha, os soldados americanos Ranger estão indo para a praia de Omaha em veículos de desembarque. O capitão de uma unidade, John, diz a seus homens para, ao desembarcar, limpar os buracos e verificar se há areia e água em seus quando saírem dos barcos. A mão direita de Miller treme nervosamente. No momento em que a rampa de desembarque na frente do barco se abre, vários homens são imediatamente atingidos de bunkers alemão, de concreto e ninhos construído nos penhascos com vista para a praia. Para evitar o fogo outros homens saltam sobre as amoradas dos barcos de desembarque e para as ondas. Alguns se sob o peso de seus equipamentos pesados, outros são atingidos por debaixo d'água. Ao chegar à praia, muitos se refugiam atrás dos obstáculos das embarcações de desembarque de madeira e dos flancos finos dos obstáculos dos tanques de aço que bloqueiam as abordagens da praia, que quase não oferece proteção contra. Já volto, galera.
Enquanto Millie rasteja pela areia, um morteiro atinge as proximidades e a atordoa temporariamente, derrubando seu capacete. Millie está atordoado e sua audição é reduzida a um ruído abafado e confuso. Ele observa como os homens ao seu redor são atingidos por ou pela de morteiros ou simplesmente estão com muito medo de se mover. Um soldado olha Miller nos olhos e pergunta o que fazer. A audição de Miller retorna lentamente e ele ordena que seu sargento Mike mova seus homens para a praia e para fora de linha de fogo. Enquanto Miller cambaleia pela praia, ele arrasta um homem ferido. O homem é atingido por uma de morteiro e é. Miller, de repente, descobre que está arrastando menos da metade des do homem. A barragem alemã, a maioria das tropas do exército dos Estados Unidos e deixa o dobro de feridos. Muitos dos feridos são evi ou sem ir lentamente até na praia, apesar dos esforços dos médicos para tratá-los. Quem sobrou no pelotão de Miller se reúne em um banco de areia que oferece muita pouca cobertura do alemão. Miller ordena que seus homens usem Bangalore para limpar o arame farpado e as minas atrás do banco de areia para seu avanço. Os homens chegam ao de concreto mais próximo, onde um ninho de um
em um penhasco próximo, os impede de avançar. Depois de enviar alguns de seus homens para a zona de fogo, onde são abatidos imediatamente, Miller faz com que o soldado Daniel Jackson, corra para a zona e elimine os homens do ninho de com 2 tiros precisos. Os esforços de Jack são bem-sucedidos e Miller move seus homens para trás do bunker, onde um com lança o bunker. Na praia, um soldado grita para os outros deixarem-o queimarem até enquanto pula do bunker. Bom dia. Os homens de Miller enfrentam outros soldados alemães nas trincheiras atrás do bunker, criando rapidamente uma rota de saída de Omaha para o resto da batalha. Miller também observa como alguns homens executam impiedosamente alguns e trechos que se rendem. O soldado Adrian Carpazzo encontra da juventude que ele dá a seu amigo, o soldado Stanley,
começa a soluçar. Horvat coleta um punhado de sujeira em uma pequena lata de metal marcada como França e a coloca em sua mochila ao lado das latas marcadas como Itália e África. Horvat comenta com Miller que a praia oferece uma vista e tanto. Está coberto com humus de milhares de americanos e na mochila de um deles está o nome S. Ryan. No Departamento dos Estados Unidos, fileiras de secretários estão digitando avisos para serem enviados às famílias dos homens em várias batalhas ao redor do mundo. Uma das mulheres que digita descobre 3 cartas para 3 homens da mesma família. Os 3 homens são todos irmãos da família Ryan de Iowa, e sua mãe receberá as 3 cartas ao mesmo tempo. O quarto e mais novo filho da Sra. Ryan, James Francis, faz parte da divisão de aerotransportada, caiu de Normândia antes da praia e seu paradeiro é desconhecido. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. As cartas são levadas ao conhecimento do general George Marshall Lincoln a uma família em circunstâncias semelhantes durante a civil. Ordena que seus oficiais encontrem James e o levem para casa imediatamente. De volta à Normândia, 3 dias após o dia D, Millie se encontra com seu comandante e relata uma missão difícil que custou
a vida de muitos de seus homens. O tenente-coronel Anderson lhe dá novas ordens. Miller tem a tarefa de levar um esquadrão para a Normândia para encontrar o soldado James Francis Ryan e trazê-lo de volta. Miller reúne todos os homens que pode e encontra o cabo Timothy na cabine de imprensa do acampamento para acompanhar o esquadrão como tradutor. Upan fala francês e alemão fluentemente para substituir seu intérprete anterior. O esquadrão parte para o interior da França. Upan tenta falar com Mélice e Carpazzo, mas por ser o cara novo do esquadrão, os acha X e até insultuoso, apesar da sua classificação mais alta. O médico do esquadrão pergunta a Ufan sobre o livro que ele planeja escrever sobre os laços de amizade entre os soldados. Richard é um soldado impetuoso de Brooklyn e questiona a missão, querendo saber se o esforço para encontrar Ryan vale a vida de um homem que deveria estar travando batalhas mais importantes para libertar a França e a Europa. O próprio Miller também é cético sobre a missão, mas entender que suas ordens atuais são mais importantes incentiva que seu esquadrão a discutir a missão.
O esquadrão chega a uma pequena vila francesa onde as unidades do exército estão atualmente paradas com as forças alemãs que estão. Miller pergunta ao sargento mais próximo se Ray está entre sua unidade, mas não está. Na tentativa de obter informações da unidade do exército do outro lado da cidade, eles enviam um corredor pelo campo de batalha. O corredor é cortado quase imediatamente. Eles atravessam a cidade por algumas estradas secundárias e se deparam com uma família francesa tentando escapar de sua casa, mas ficam no fogo cruzado. O pai insiste que o esquadrão leve sua filha para um local seguro. Miley se recusa, mas Carvazo sai da cobertura para levá-la contra as ordens. Ele é nu por um e cai ainda vivo, pega em campo aberto. O esquadrão se protege incapaz de puxar Carpaz para um lugar seguro. Jackson rapidamente identifica a torre do sino da cidade como provável posição do. Ele encontra uma pilha de escombros nas proximidades que ele usa como cobertura para eliminá-lo. Enquanto o procura outro entre ele e vê Jackson um momento tarde demais e é, através de sua própria Carpazo, tendo até a. Miller despreza seu e diz duramente a seus homens que é por isso que eles seguem ordens e não levam. Wade recupera uma carta manchada do que Carpaz estava escrevendo para seu pai. Em outra parte da aldeia, o esquadrão e os outros soldados sentam-se dentro de um prédio para descansar. Um sargento envia um de seus homens para encontrar seus CO. Quando o sargento se senta, ele derruba uma parede de tijolos enfraquecida que revela um alemão dentro do prédio. Segue-se um impasse, com ambos os lados apontando suas para o outro e ambos exigindo que o outro abaixe suas. O impasse termina inesperadamente quando os são por do capitão da unidade e do soldado enviado para encontrá-lo. Miller pergunta ao capitão se ele tem em sua unidade. O capitão confirma que sim, e Ryan é levado a Miller, que lhe diz que seus irmãos estão. O homem desmorona e pergunta como eles, e Miller diz que eles foram em combate. Ryan fica incrédulo, dizendo a Miller que seus irmãos ainda estão na escola primária. Miller confirma o nome completo do homem e descobre que ele é James Frederick Ryan. Miller, exasperado, diz a rainha que tem certeza que seus irmãos estão bem. De outro soldado sendo tratado por um na perna também é. O esquadrão descobre que o ponto de encontro de Airborne está próximo e que Ryan pode ter ido para lá. O esquadrão passa algumas horas descansando em uma igreja. O Wade reescreve a carta de que Carpaz queria enviar ao pai. E Milan fala sobre quantos homens Milan perdeu sob seu comando. Milan aceita que os homens em pelo bem maior. Fala com o capitão sobre Poe e de que homens têm ido onde tentam adivinhar a ocupação de Miller. Antes do início da Ufan e Miller chega a um acordo silencioso e bem-humorado de que quando a piscina for grande o suficiente, Miller lhe dirá a resposta. O esquadrão chega a um ponto de reunião perto do planador de tropas. O ponto de encontro está cheio de dezenas de soldados. Sentado entre os homens está o piloto do que diz a eles que não sabe onde encontrar o soldado Ryan. O planador do piloto caiu depois de ser
rebocado porque as placas de aço foram soldadas na parte inferior para proteger o general que ele estava transportando, tornando o planador pesado demais para voar. O esquadrão reflete sobre os esforços para proteger apenas um único homem. O piloto dá a Miller uma sacola cheia de placas de identificação retiradas dos soldados. Miller faz com que os seus homens passem por eles procurando por Alien. Eles fazem isso de forma bastante insensível, enquanto os homens de unidades dos aerotransportados dos exércitos marcham. O Wade se aproxima e começa a pegar as etiquetas, murmurando que seus companheiros estão agindo com bastante frieza na frente dos soldados que passam. Miller conclui que Ryan não está entre eles e, em um pequeno de desespero, começa a questionar os soldados que passam, perguntando se algum deles conhece Ryan. Ele tem sorte com um homem e da unidade de Ryan, que perdeu a audição com a de uma e então ele grita suas respostas. O homem diz a ele que Ryan foi designado para uma unidade mista que está guardando uma ponte sobre o rio. Miller determina que a ponte é de vital importância para o exército e os alemães porque permitirá que ambos conduzam suas unidades através da água. O esquadrão parte novamente. Eles avistam dois soldados em um campo e confirmam que nenhum deles é Ryan. Miller avista um ninho perto de uma antena de radar parcialmente, embora fosse mais fácil, como sugere, mantém distância e a desliza silenciosamente ao redor dela. Miller resolve tirar a posição para que silenciosamente ao redor dela, Miller resolve uma unidade não seja surpreendida. O esquadrão se opõe ao plano, mas ele não cede e lhes dá as atribuições. Ufan é instruída a ficar para trás com seu equipamento. O esquadrão de Miller quer o alemão restante, exceto Hoffmann, que faz amizade com a alemã enquanto ele cantava. O alemão implora por sua vida, insistindo que ama a América, dizendo que os homens não se movem e preparam suas para quando Miller intervém. Ele venda
Vende os olhos do e, para espanto do esquadrão, deixa o homem ir embora, instruindo o Ruffo a dizer-lhe para se render à próxima unidade aliada. Raiden, em particular, fica ofendido com a compaixão de Mila e ameaça desertar, dizendo que sua missão, dois de seus companheiros. Orvar ordena que Raiden caia em formação e, nele, todo o esquadrão começa a discutir acaloradamente. Miller de repente pergunta a UFO um total do povo sobre ele. Miller revela que é professor de composição e inglês em uma pequena cidade da Pensilvânia. Os homens param de discutir completamente surpresos. Miller diz que o mudou e ele não vê sua esposa o reconhecerá e se ele poderá retomar sua vida anterior quando voltar para casa. Ele raciocina que se encontrar e trazer Raio de volta, garante que ele poderá chegar em casa mais cedo. Então é seu trabalho completar a missão.
O esquadrão termina de ir, Wade e os outros soldados juntos. O esquadrão exausto se aproxima de Hemmel e, ao cruzar no campo, eles avistam uma meia-pista alemã. Miller ordena que todos se protejam enquanto o veículo passa. O meia-pista é repentinamente por de o esquadrão de Miller fica momentaneamente confuso sem saber quem está, mas se move e, enquanto tentam escapar do veículo destruído, um pequeno grupo de soldados emerge de suas posições no campo e se identifica como paraquedistas de várias unidades. Um deles se identifica como James Ryan. Nas ruínas da vila, o esquadrão Miller descobre que Ryan e seus companheiros estão guardando uma das duas pontes restantes sobre o rio. Seu comandante havia sido alguns dias antes. Miller diz a Ryan que seus três irmãos estão e que ele recebeu uma passagem para casa. Ryan fica arrasado com a notícia de sua família, mas se recusa a sair, dizendo que é seu dever ficar com sua unidade e defender a ponte até que o socorro chegue. Ryan diz que sua mãe entenderia seu desejo de permanecer na ponte com os únicos irmãos que deixou. Miller não pode mudar a mente de Ryan. Miller reflete sobre a recusa de Ryan, decide ficar e ajudar a unidade a defender a ponte. A meia pista que eles destruíram fazia parte de uma investigação alemã para investigar as forças que guardavam a ponte, para que a unidade soubesse que os alemães montariam um grande Miller inventaria suas poucas e suprimentos restantes e descreve um plano para atrair na rua principal de Renari, onde os escombros de prédios criam um ponto de estreito que canalizará a e as tropas para um gargalo e permitirá que sua unidade os alemães. Seu plano inclui Raiver andando em uma motocicleta de meia pista para atrair a unidade para o gargalo. Miller sugere que eles improvisem meias rochedas com Enquanto Miller está, Ryan diz a ele que os Mustangs são de tanque. Miller os chama de anjos de nossos ombros. Ele acena para Ryan se aproximar e, com seu último suspiro, diz a ele: ganhe isso, ganhe. Em uma narração, a voz general lê uma carta para a mãe de Ryan informando de que seu filho está voltando para casa. Ela cita uma passagem da carta de Lincoln sobre o custo da Galera, esse foi mais um filme do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que já é inscrito, muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijos e até a próxima.
Yes,